Dando continuidade ao nosso estudo do livro de Daniel, esse é um exemplo para nós. Estamos hoje no nosso 16º vídeo, discorrendo sobre o capítulo 11 do livro de Daniel. A visão propriamente dita, a quarta visão, a última, por que não dizer assim, né? A última. Então o capítulo 10 foi um prólogo, uma apresentação, e agora chegamos na visão em si. Então, muito bem. Nós vamos compreender que esse capítulo 11, ele vai digamos assim, amilçar, né, aquelas visões anteriores. Nós temos no sonho de Nabucodonosor o ventre e o quadril de bronze, Daniel 2,32. Né? Temos também, no capítulo 6, versículo 7, capítulo 7, versículo 6, o leopardo. Temos também, no capítulo 8, versículo 5 a 14, um bode, que derrota, né, o carneiro. Então, veja bem, então, tudo isso se refere o quê? Ao Império Grego. E agora nós vamos, né, adentrar ao Império Grego, na última visão, né, do que acontecerá com o povo judeu durante esse império. Né? Nós devemos, para voltarmos à historicidade dos fatos, Israel, durante o período interbíblico, ou seja, entre o período do Antigo e do Novo Testamento, algo aí próximo aí de 500 anos, 500 e poucos anos, até o ano 70 da nossa era, quando Jerusalém foi destruída, pelo general Tito. Então, de Ciro até quando Jerusalém foi destruída pelo general Tito e nunca mais foi reconstruída, veja bem, não é? Apesar dos judeus estarem lá em Israel hoje, mas Jerusalém continua dividida lá. Não é? Então, muito bem. Então, veja bem, mais ou menos aí 500 anos. Né? 539, foi no ano 539, quando Ciro assumiu e mandou o povo voltar, e no ano 70 foi destruído. Então, é um bocado de chão aí, né? Então, muito bem. Então, entre o ano 539 a 332, ou 334, ou 331, conforme alguns historiadores, quem dominou a nação ali, a região de Israel, foram exatamente os medos persas. Com a conquista de Alexandre o Grande, o Império grego anexou todo o Oriente, né? Isso perdurou até o ano 332 ao ano 167, que chega lá em Epifânio, Antíoco Epifânio. Mas, aí entre o ano 167 a 63, houve uma certa pequena independência do povo judeu sob a liderança dos Macabeus. E aí, no ano 63, o Império Romano conquista tudo, torna-se um império mundial, os pés com os 10 dedos, não é isso? Até o ano 70 da nossa era, quando Jerusalém é destruída. Pois muito bem. Então vamos propriamente à última visão. No capítulo 11 diz: mas eu, no primeiro ano de Dario, o medo, me levantei para o fortalecer e animar. Quem está dizendo? Eu, o anjo. Né? Então é aquela da angiologia. O anjo forte que protegia Dario, né? O Ciro, veio trazer essa visão, né? A Daniel veio esclarecer. Então ele vai dizendo agora eu te declararei a verdade, né? A respeito de quem? Vamos ver aqui agora. Eu declararei a verdade, do que vai acontecer, não é? Então ele começa a fazer menção. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia. Então paramos bem aqui. Eis que ainda 3 reis, porque o primeiro estava lá, quem? Ciro. Né? 3 reis se levantarão na Pérsia. E nós, pela cronologia dos seus reinos, né? O primeiro reino, Ciro, já se elevou em 539, ele reinou pouco tempo. Né? No ano 530, numa batalha, ele foi morto. E assumiu o seu filho Cambises, que foi o segundo rei, ou seja, Assuero. Cambises reinou do ano 530 ao 522, ou 529 a 522. Também reinou pouco. O seu filho, quando ele morreu, numa de suas, né, assumiu quem? Dario. Agora sim, Dario o Persa, o Grande, que reinou entre os anos 522 a 486. Teve um bom reinado. O filho, veja bem, Cambises era o filho de Ciro. Dario não era o filho de Cambises. Dario era um dos generais de Cambises. Quando Cambises morreu, já fizemos menção o porquê de sua morte, ele se elevou, né, o rei da Pérsia.
né? Ele era um dos generais de Cambises, ok? Reinou entre o ano 522 a 486. Foi um grande, por isso que é Dario o Grande, né? Continuou as conquistas, trabalhou muito, né? Ao morrer, Dario assume quem? Xerxes, ou Assuero, aquele que está lá no livro de Esté. Que Assuero, esse Xerxes, reinou entre os anos 486 ou 485 a 465. Então faz menção aqui, ainda se levantarão 3 reinos, e o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte para suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Pérsia. Esse Assuero, diz Esté, realmente segundo os historiadores, a sua riqueza sobrepujou de todos os seus antecessores, né? De Ciro, de todos eles. E ele guerreou também contra os gregos, né? Apesar de ter tido algumas derrotas. Então, todos eles guerrearam contra os gregos, né? Ciro, no início, ele fez uma aliança, tal, a coisa caminhou. Mas depois sempre teve essas batalhas, porque os gregos já estavam, né? Começando a mostrar as mãozinhas, as garrinhas de fora. Mas só veio a conseguir o apogeu com Alexandre, né? O Grande. Então, esse Assuero, o Xerxes, né? Porque nós devemos compreender o seguinte, o significado desses nomes. Dario não era um nome próprio, era um nome, né? Era um nome, para dizer assim, político, mantenedor, é o significado do nome de Dario. Então, pode, por exemplo, assim, Francisco Dario, ou Francisco Dario, ou Dario Francisco. O Dario era o nome, o título, podemos dizer assim, né? Mas, na verdade, o nome dele era Francisco, a suposição, né? Uma mera citação aqui. Como também a palavra Assuero, né? Quer dizer o quê? Poderoso. Assuero, no hebraico, poderoso. O grego era Xerxes, quer dizer que poderoso. Então, outro nome, por exemplo, Joaquim, mera citação. Joaquim Assuero, Joaquim, ou Joaquim Assuero, para dizer o quê? Que Joaquim era poderoso, né? Entendeu? Então era o título, não era o nome. Então, por isso que a gente lê assim, às vezes fica assim meio perdidão, mas por causa desse detalhe. Às vezes faz referência ao título, às vezes não. Então, para ficar bem explicado. Então, muito bem. Então, depois houve, né, porque vai dizer aqui, foi o mais rico, poderoso, esse Assuero, que reinou entre 486 a 465, do qual Esté, ele é mencionado no livro de Esté. Aí vai dizer, ele fez tudo, ele, né, guerreou, mas seus exércitos, numa batalha lá, ele foi derrotado pelos gregos. Mas não era o final ainda do Império. O Império ainda ia demorar um pouquinho mais. O Império, na verdade, depois desse Assuero, ele começou a entrar em declínio. Porque eu vou citar aqui os reis que vieram depois dele, até a queda do Império Medo-Persa. No ano, por exemplo, vamos lá, dando continuidade. Artaxerxes I reinou entre o ano 464 e 425. Aquele que Neemias voltou para reconstruir os muros de Jerusalém, né? Já fiz a menção aqui. Depois dele, praticamente já não foi como o Assuero, mas já começou a cair, já não teve todo aquele apogeu, né? E na verdade, depois dele é que realmente começou a entrar em declínio os medos e os persas, porque começou a reinar depois dele Dario II, que o sucedeu, e foi até o ano 404, né? Depois dele, o Artaxerxes II, que foi do 404 ao 359. Depois o Artaxerxes III, do 359 ao 338. Por último, Dario III, que assumiu em 338 até a queda do Império Medo-Persa por Alexandre. Uns falam de 334, outros falam de 332, outros dizem 331. Aí, nessa data próxima, ok? Então, muito bem. Então, houve mais aí, por baixo, 1, 2, 3, 4, 5 reis persas que o reino foi caindo. Aquilo que eu já disse lá atrás. Deus no controle da história. Precisava chegar agora um novo personagem, né? E isso foi, por isso que Daniel ficou doente. Jejuou 3 semanas para que Deus revelasse o que viria a ser naquelas visões, queridos irmãos. Foi muito bem. Depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Nós já vimos que esse rei é exatamente o Alexandre, o Macedônio, o Grande. Agora nós devemos entender o seguinte, que na verdade ele não deixou o império. Ele foi conquistando e foi agregando, né? Porque ele não deixou herdeiro. Não deixou herdeiro.
Ele foi conquistando, então veja bem, o homem se tornou rico demais, então, para os povos daquela época, aqueles que, devido à opulência, à riqueza extraordinária de Alexandre, que foi conquistando, e quem conquistava tomava tudo, né, tudo que as nações tinham, tudo ia para o seu tesouro particular, ele usou que ele podia fazer o que quisesse, porque o texto vai dizer que fez tudo o que lhe aprouve, né, mas Deus permitindo também, né, nós já dizemos o motivo lá atrás, né, por que Deus usou esse Alexandre o Grande. Pois muito bem, então o versículo 3 está decifrado, né? Quem era esse grande rei que se levantaria poderoso. Você vê que a batalha, como nós já explicamos lá nos vídeos anteriores, foi rápida, questão de 10, 11 anos, ele agregou, ele anexou ali aos gregos todo o Oriente. Né? Depois, agora vamos lá, versículo 4. Mas no auge do seu reino será quebrado, ou seja, a sua morte prematura. Né? Morreu de forma triste. Doença. Malária e mais um acréscimo também dizendo que consequência também do alcoolismo. Né? Não bebia demais. Segundo informações aí. Né? Eu não estava lá presente para ver isso aí, mas sabe que não morreu de malária e mais a questão do alcoolismo. Né? Foi rápido. Se foram, digamos, se ele morreu com 32 anos e foram 11, 12 anos do seu, quer dizer que ele assumiu com 20. Foi um cara que, né, veio destruindo tudo. Né? E foi tirado. A Bíblia diz que se foi tirado, alguém tirou. Ou seja, Deus o tirou. Já fez o que precisava fazer. Né? Dando cumprimento o que? A profecia, as visões. Né? Deus escrevendo a história, usando as pessoas dessa história. Né? Mas no auge do seu reino será quebrado, ou seja, foi tirado. E repartido para os 4 ventos do céu, que nós já explicamos no vídeo anterior. Né? Mas nós vamos, mais uma vez, dizer quem são esses 4 ventos do céu. Eram exatamente os 4 generais de Alexandre. Então, quando ele morreu, não deixou herdeiro. O que eles fizeram? Sentaram lá os 4 e volta do mês, olha, vamos repartir o que foi conquistado até agora pelo nosso chefe. Aí foi, você fica, por exemplo, Seleuco, você fica com a Síria e a Mesopotâmia. Ptolomeu ficou com o Egito. Como não teve ninguém para dizer isso, então levantou-se Seleuco e disse, olha, eu fico com a Síria e a Mesopotâmia. Levantou-se Ptolomeu e disse, eu fico com o Egito. Levantou-se Lisímaco e disse, eu fico com a Trácia e parte da Ásia Menor. Levantou-se Cassandro e disse, então eu fico com a Macedônia e a Grécia. Pois muito bem. Então foi dividido, conforme o texto diz aqui, os 4 ventos do céu. Foi dividido o império entre eles, até então conquistado por Alexandre. Mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Foi muito bem, foi o que aconteceu com Alexandre o Grande. Né? Então, terminamos aqui essa primeira parte, né, dos versículos 1 a 4, exatamente demonstrando a origem, né, do que vai ser narrado a partir do versículo 5. Porque, na verdade, na Bíblia só vai fazer menção de 2 desses generais. Os Seleucidas e os Ptolomeus, que são exatamente os descendentes de Seleuco e Ptolomeu, das guerras entre eles. Os outros 2 não se fazem tanta menção, certo? Porque foram esses em foco que atingiram, podemos dizer assim, que foram, digamos assim, principalmente os Seleucidas, através de Antíoco Epifânio, que mais esteve ali querendo impor a sua vontade aos judeus. E fizeram muito estrago, conforme já explicamos lá atrás. Vamos acrescentar mais alguma coisa ainda no nosso próximo vídeo. Então, que Deus te abençoe na compreensão até aqui dessa visão. Em nome de Jesus.